Com todos e todas, somos Vinícius Tadeu de Almeida, Marcos Antônio da Silva, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Hoje vamos explorar o tema Compreendendo a Educação Híbrida, uma reflexão teórica. Nosso objetivo é oferecer uma análise do conceito de híbrido e suas aplicações, especialmente no contexto educacional. Esse conceito de híbrido vamos perpassar pelas diferentes áreas do conhecimento, como dito, como foco especial na educação. Queremos analisar e questionar as abordagens tradicionais e promover, assim, uma visão holística. Observamos também uma lacuna nas discussões sobre o termo híbrido na educação e pretendemos refletir criticamente sobre isso. Estamos interessados em entender como este conceito de híbrido, que pode ser visto tanto nos campos da biologia, da epistemologia e, sobretudo, das ciências sociais, podem refletir na educação. Discutiremos embasado nos autores como Paulo Freire, Henri Giraud e as suas respectivas teorias como a pedagogia crítica e Marcuse Adorno na teoria crítica. Nosso texto, nossa apresentação, está dividido em três principais partes. A primeira é introduzir o conceito de híbrido. Aqui discutiremos as noções de híbrido, hibridização e hibridismo. Na segunda parte, faremos um mapeamento sobre o hibridismo e hibridização. Analisaremos as diferentes abordagens e teorias relacionadas. Na terceira parte, faremos propor o que seria de fato a educação híbrida. Investigaremos as implicações desse conceito para a relação de ensino e aprendizagem, discente e docente como coautores deste processo. Então, conforme dito, o que seria de fato híbrido, hibridização e hibridismo? O que significa essas três palavras que têm o mesmo radical? O termo híbrido vem do grego híbrida, que significa algo misturado ou mesclado. Se refere, na mitologia grega, a uma deusa que está fora do padrão, fora da simetria. Basicamente, um híbrido é uma combinação dos elementos distintos. Isso pode se aplicar tanto a organismos biológicos quanto a contextos culturais e sociais. Interessante, mas e a hibridização? Como se relaciona com isso? Ora, hibridização é um processo pelo qual diferentes elementos se misturam para formar algo novo. Essa ideia nasce da biologia, ou seja, isso pode ser um cruzamento de diferentes espécies diferentes, resultando em um outro elemento. Então, o que seria hibridismo? Hibridismo é o estado resultante de hibridização. Em termos culturais, é a coexistência e a interação de diferentes tradições culturais, formando novas práticas e identidades. É o produto final dessa mistura de elementos diversos. Como esses conceitos, então, se aplicam à educação? Na educação, a ideia de hibridismo é crucial. Ela sugere a integração de diferentes métodos e abordagens para criar uma abordagem e um ambiente de aprendizagem mais rico e dinâmico. Por isso, a combinação de métodos tradicionais de ensino com as novas tecnologias digitais
e um sistema educativo mais flexível e adaptativo. Para além, temos então o que nós chamamos de educação híbrida, que nós vamos utilizar não somente presencial, não somente também a relação da tecnologia que não seja presencial. Nós estamos aqui dizendo que a educação híbrida, ela é uma relação de culturas e identidades, mas também com a relação com a tecnologia, mas onde teremos a relação professor e aluno, ensino e aprendizagem. Professor, ele ensina, mas também aprende. O aluno aprende, mas também ensina. Então, um exemplo concreto disso é que a educação híbrida ela combina o ensino presencial, como dito, mas atividades em sala de aula, elas são complementares em todos os seus aparatos e riquezas culturais. Não é deixado de fora dos currículos as relações dos indivíduos que ali estão para aprender. Tudo perpetua, tudo permanece, tudo enriquece. Na prática, isso pode significar integrar diferentes perspectivas culturais de currículos escolares. Isso pode ajudar a promover uma compreensão mais inclusiva e abrangente da diversidade cultural. Como então podemos estudar esses conceitos? Ora, podemos começar que foi utilizado nesse estudo uma ampla revisão bibliográfica, analisando literatura sobre existente sobre o ensino híbrido, sobre o híbrido, a hibridização e o hibridismo. Depois podemos fazer uma análise mais crítica para entender como esses conceitos podem ser aplicados para criar ambientes educacionais mais adaptativos e inclusivos. Na educação híbrida, eu pressuponho que cada contexto ele é rico, cada contexto ele é diferenciado, cada contexto ele é valorizado, além do currículo prescrito. Vamos então agora explorar diferentes teorias e abordagens relacionados ao hibridismo e à hibridização. Temos aqui um autor chamado Nestor Canclini. E o que ele diz sobre hibridismo cultural? Olha, Canclini, em sua obra de 1990, ele descreve que as culturas se misturam e se transformam em um contexto da modernidade. Ele argumenta que, em vez de culturas puras, isoladas, vivemos em uma era de constante intercâmbio cultural, criando novas formas de expressão. Então, qual seria então a importância desse conceito para a educação? Ora, o hibridismo cultural ele vai influenciar com o desenvolvimento de currículos. Ele nos incentiva a criar abordagens mais inclusivas que reconhecem e celebram a diversidade cultural dos alunos e também dos docentes. E Henri Giraud com a sua pedagogia crítica. E o que ele contribui para essa discussão? Ora, Henri Giraud, influenciado por Paulo Freire, em sua pedagogia crítica, ele vai explorar que o hibridismo cultural pode ser integrado na educação para promover uma maior consciência crítica e social. Ele defenderá uma, uma consciência que considere o indivíduo como ser cidadão, sujeito e também, portanto, ele precisa ser emancipado. Além dessa teoria, nós temos o conceito de terceiro espaço de homem blabla. O que isso representa? Homem blabla
descreve um terceiro espaço como um espaço cultural híbrido, onde identidades se encontram e se transformam. É um local de negociação cultural, onde as identidades culturais se fundem e criam novas formas de expressão, novas formas de atuação. Como isso pode aplicar na educação? Ora, podemos usar os conceitos do terceiro espaço para criar ambientes de aprendizagem que valorizem e integrem múltiplas perspectivas culturais. Isso vai incentivar a negociação de criação conjunta do conhecimento, mas um conhecimento que não é meramente dos livros, mas um conhecimento que seja social. Perceba que nós estamos falando de uma educação híbrida crítica, que utilizamos a questão do hibridismo cultural, uma relação de terceiro espaço que nós vamos produzir como um conhecimento social. Para fechar essa ideia de mapeamento de hibridismo e hibridização como uma ideia de educação híbrida, que ela seja crítica, que haja um pensamento crítico sobre o cotidiano, sobre a vida, nós vamos trazer aqui a teoria de ator e rede de Bruno Latour. Ora, a teoria de ator e rede de Latour vai explorar que há uma relação entre humanos e não humanos. Ele vai explorar que essa ideia de humanos e não humanos se interagem para construir uma realidade social. Ele propõe que todos os fenômenos sociais são híbridos, criticando a dicotomia entre natureza e cultura. Essas duas coisas, natureza e cultura, estão relacionadas, interrelacionadas, elas se cruzam e não separadas, como se queria até então, e é o que também se quer com a ideia de ensino híbrido. Isso vai se então relacionar com a educação. A teoria do Latour vai ajudar-nos a entender como diferentes elementos, como a tecnologia, que é uma linguagem, e práticas pedagógicas vão interagir na construção de um processo educativo. Vai promover uma visão mais integrada e dinâmica da educação. E quando falamos de educação disruptiva, por mais conhecido aí no Brasil, como Clayton Christensen, ou aprimoramento do ensino, como Ornen, Stakey, né? Ora, eles vão dizer, esses autores vão dizer que a educação disruptiva se distancia de modelos tradicionais, utilizando tecnologias avançadas e metodologias ativas para transformar a experiência educacional. Isso desafia as práticas convencionais e promove uma abordagem inovadora. Mas então, é inovador de fazer uma disrupção se ainda temos problemas tecnológicos. O que mais contribuiu para essa visão? Ora, muito conhecido, então, nós temos Han, Bassi, que vão discutir que a educação disruptiva pode ser implementada no Brasil, destacando o papel da tecnologia, a redefinição dos papéis de alunos. Alunos é o protagonista deste conhecimento. Ele está no centro do conhecimento. Mas aí então, onde fica o papel do professor? Agora, conforme já ter feito um aspecto um pouco mais teórico e estando deixando um pouco mais claro da nossa proposta, vamos diferenciar essa ideia de ensino híbrido e aprendizagem híbrida.
É bom destacar que, quando eu estou falando de ensino, de alguma ensino refere-se ao professor. Educação refere-se ao aluno. Se pensarmos em ideia de ensino híbrido, estamos falando em que o professor vai estar administrando todo o processo de aprendizagem e de ensino. Ele é o principal. Na aprendizagem, o principal é o aluno. E é exatamente por isso que estamos propondo uma ideia de educação, e não nem de ensino e nem de aprendizagem. Quando estamos falando de educação híbrida, estamos falando de todos os elementos já citados anteriormente, não somente tecnologia presencial e física, presencial e online, mas também todo o processo que alimenta o de ensino e aprendizagem para produzir um conhecimento que seja social. E esse, então, portanto, da educação híbrida é um dos grandes desafios. Por quê? Esse desafio é justamente fazer que esses dois atores, aluno e professor, sejam coautores de um currículo em que seja muito mais vivo, em que ambos sejam atores e autores deste processo, em que ambos podem estar aprendendo e ensinando juntos com necessidades e preferências que estão administrando esse conhecimento. Ambos constroem o conhecimento juntos. Essa é a ideia de educação híbrida. E também adaptar esses modelos tradicionais e também esses modelos mais flexíveis. Mas esses modelos flexíveis precisam estar atentos às abordagens mercadológicas, que muitas vezes estão revertidas na ideia de ensino híbrido das metodologias ativas. Metodologias ativas somente não garante ensino e aprendizagem, ela por si só, e também a ideia de fórmulas mágicas que vão atender a essa ideia de conhecimento social. Então, para implementar a educação híbrida, é importante conhecer as diretrizes que fala sobre a ideia de aprendizagem híbrida, bem como a legislação educacional. O que constitui da República Federativa do Brasil, como, por exemplo, o que se diz sobre educação, o Conselho Nacional de Educação. A Constituição, ela vai estabelecer que a educação é um direito, e é um direito que todos, e é dever de todos, como do Estado, da família, visando o desenvolvimento pleno da pessoa e preparação para o exercício da cidadania. Ora, então, portanto, a educação híbrida, ela não pode perder de vista a ideia da cultura, a ideia do locus, onde que cada um desses alunos e professores estão presentes. Então, portanto, a cultura precisa ser valorizada. Ora, e a Lei de Diretrizes de Base de Educação Nacional, a LDB? A LDB, ela vai fazer nos entendermos como a educação deve ser estruturada no Brasil. Por exemplo, o artigo 1º vai estabelecer que a educação deve envolver processos formativos em diversos contextos e está vinculado ao mundo do trabalho e à prática social. Isso sugere que há uma nova adaptação às novas exigências educacionais e tecnológicas, o que é essencial para a educação híbrida. Além disso, no artigo 80 da LDB, o que ele vai abordar? Esse artigo menciona a necessidade de adequar os currículos e práticas pedagógicas e a novas exigências educacionais e tecnológicas, de uma maneira mais relevante e eficaz. Ora, isso tudo faz que possamos compreender que há uma necessidade de um processo crítico e de um hibridismo cultural,
que o conhecimento ele será construído ativamente pelos alunos e professores através de interações com ambientes. No contexto da educação híbrida, isso traduz na combinação de aprendizagem e ensino colaborativo, de atividades em que possam ter uma dinâmica em que ambos se compreendem, que ambos se entendem, ambos se constrói esse processo. Então, a teoria da praxis, como o hibridismo do Paulo Freire, né, é fundamental, que vai enfatizar a prática reflexiva e crítica no processo educativo. Professor, diria Paulo Freire, que não é reflexivo, não consegue fazer que seus alunos sejam emancipados. Na educação bíblica, isso pode ser aplicado através de atividades que envolvam discussões críticas sobre os processos dos quais cada um está vivendo, sobretudo o nosso país, em ambientes virtuais ou não virtuais, ou ambientes presenciais. E a interculturalidade, que é essencial para promover a inclusão e compreensão intercultural. Esses recursos digitais na educação híbrida vai facilitar o excesso de diferentes culturas. Veja bem, isso é importante que esse processo vai fazer que as considerações que esse processo a gente possa, dentro da educação híbrida, a gente possa estabelecer diálogos e não distanciamentos entre os atores e pessoas nesse momento. Bom, para fazer as nossas considerações finais, é importante frisar três eixos da nossa discussão que permeiam a implementação de currículos, a pedagogia e a teoria crítica, e a educação híbrida como resultado de processo desses dois primeiros. Ora, a implementação de currículos é essencial para a efetividade da educação híbrida, de políticas públicas. É importante que os currículos sejam dinâmicos e contextualizados dentro da dinâmica intercultural, da diversidade cultural. É importante que isso possa ser integrado a métodos e tecnologias de forma que atendam a necessidades contemporâneas, preparando os alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas para a cidadania global e crítica. É utilizar a tecnologia no seguinte pensamento: o que a tecnologia pode fazer pela educação, e não o contrário. Além disso, a pedagogia e teoria crítica como aspectos que dão transmitir conhecimento, mas também uma reflexão profunda às estruturas sociais e culturais que vão moldar as nossas vidas. Paulo Freire, por exemplo, defende uma ideia que seja dialógica e problematizadora, onde alunos e professores sejam estimulados a questionar e transformar a realidade. E, por fim, uma educação híbrida, que é o resultado disso tudo. Ou seja, ela não é apenas uma combinação de métodos presenciais e online, mas uma abordagem que integra as melhores práticas de ambos, de melhores mundos para criar uma experiência de aprendizagem mais rica e inclusiva, quando informada por uma pedagogia crítica e teorias que desafiam o status quo, que a educação híbrida pode ser promover um aprendizado que é ao mesmo tempo adaptativo e transformador, preparando alunos para os desafios do mundo contemporâneo de maneira mais eficaz. Então, encerramos aqui, agradecendo a vocês por ter nos ouvido, mas, sobretudo, o nosso professor, doutor Fernando José de Almeida, para a contribuição que foram essenciais para a realização dessa apresentação e dessa reflexão. Sua visão crítica e comprometida com a educação nos ajudou a entender melhor esses conceitos e suas aplicações práticas. Muito obrigado, um forte abraço e até mais.